esta semana, eu estava na minha casa, na minha cozinha, mais propriamente assim no lava-louça, né? Que eu acho que é o que todos nós fazemos no dia-a-dia, amém? Só uma pessoa aqui é que faz. E eu estava lá a preparar alguma coisa lá. E de repente vem um louvor ao meu coração. Vocês conhecem este louvor? Muitos conhecem, não é? É antigo, não é? Não é assim tão antigo, mas não é assim muito agora atual, destes últimos. Mas veio com tanta intensidade, sabem? Que eu achei aquilo algo assim, eu não estava a falar nisso, eu não estava a pensar. E eu senti naquele momento que aquilo era algo do Espírito. Sabem, quando nós sentimos algo que vem do Espírito Santo e que quer falar connosco algo especial, que nos quer transmitir, e logo eu percebi que tinha a ver com a palavra que Deus queria que eu ministrasse aqui, nesta manhã. E ao longo de toda a semana eu fui buscando a Deus, tentando, orando, pedindo ao Senhor que me direcionasse exatamente no sentido da palavra que Ele queria trazer. Amém? Então aperta o teu cinto aí no teu lugar, que Deus possa ministrar ao teu coração. E eu vou só citar aqui 4 frases curtinhas, não vou nem cantar, que é para não ouvir ralhar. 4 frases curtinhas deste louvor, que diz assim: voltemos ao princípio. Voltemos ao início, onde tudo era simples, onde tudo era belo. E agora, já de seguida, eu quero partilhar contigo um versículo que tem muito a ver com isto. Isaías 43, o versículo 7, diz assim: a todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória. Eu os formei, eu também os fiz. Sabem, é importante de vez em quando nós nos lembrarmos e sermos lembrados qual a razão pela qual eu e tu nós fomos criados. Porque existem tantas coisas no nosso dia-a-dia que são feitas intencionalmente para nos distrair, para nos demover, sabem? Que de vez em quando nós temos que voltar e lembrar-nos da razão principal pela qual eu e tu nós fomos criados. E este versículo ele fala exatamente sobre isto. Assim como o louvor também fala, porque eu não disse aqui uma frase, mas este louvor a terminado ele disse: voltaremos ao lugar ao qual pertencemos. Amém? Eu e tu, nesta manhã, somos chamados por Deus para voltarmos ao lugar ao qual nós pertencemos. Sabem, queridos, muitas vezes é isso, é o que eu já disse, e não vou aqui ficar a repetir, sabem? Mas é assim, muitas vezes nós achamos que estamos no lugar, só que infelizmente nós não estamos no lugar. Porque a nossa vida, ela é primeiramente para glorificar o nome do Senhor. A minha vida e a tua vida, ela deve ser um louvor a Deus diariamente. A minha vida e a tua vida deve ser para glorificar o nome do Senhor. E isto diz muito, sabem? E a minha pergunta, a qual eu não quero que tu respondas. Eu quero que tu respondas para ti mesmo. A tua vida tem glorificado o nome do Senhor? Em todos os sentidos, em todas as áreas. Talvez em alguma área, nestes dias, a tua vida não esteja a glorificar o nome do Senhor. E o Espírito Santo quer nos fazer lembrar isto, sabem? Há umas semanas atrás, eu não sei se vocês se lembram, o meu filho João, ele ministrou uma palavra sobre construção. Lembram-se? Que ele falava da construção de um edifício e ele falou ali. E é engraçado, sabem, que já nessa altura eu achei muito engraçado, porque nós dizemos que nós é um só espírito, não é? Uma só direção, um só caminho.
E eu lembro-me quando ele veio com o título, eu nem sabia a palavra que ele ia ministrar. Mas quando ele falou ele começou a falar, eu disse assim, meu Deus também anda a falar comigo sobre construção. Como de vez em quando nós precisamos de olhar para nós, como uma construção feita por Deus. E eu acho que nesse dia, se eu bem me lembro, ele falou do estado em que está essa construção. E que muitas vezes nós precisamos de fazer uma manutenção nessa construção. Sabem? E nós como casa de Deus, porque nós somos... A Bíblia até diz que nós somos edifício espiritual. Amém? Eu já vos vou provar isso. Qual é o lugar que eu e nós temos ocupado? Sabem, hoje de manhã, quando eu estava aqui a rever a palavra, quando eu cheguei, nós chegámos à igreja bem cedo. E quando eu estava a rever a palavra, e isso acontece muitas vezes comigo, como eu fico tocada pela palavra. Porque a Bíblia diz que a palavra, ela penetra. Deixa-me só dizer-te uma coisa. Se porventura nestes últimos dias, nestas últimas semanas ou nestes últimos meses, a palavra de Deus, e quando eu falo da palavra, queridos, eu não estou a falar a palavra que tu ouves que é ministrada neste altar, eu estou a falar quando tu abres a tua Bíblia. Amém? Se porventura a palavra não te tem tocado, não tem penetrado, se porventura quando tu abres a palavra, a tua Bíblia, e tu não ficas constrangido, comovido muitas vezes, não por emoção, mas pelo Espírito, pela palavra, é porque alguma coisa não está bem. Porque a palavra, ela faz isso conosco. Quantas vezes eu estou a ler uma passagem e hoje de manhã isso aconteceu e sabem, eu não consigo conter as lágrimas porque a palavra me toca, a palavra me admoesta, a palavra me corrige. Sabem, a palavra me exorta e a palavra também me consola. E é isso que a palavra tem que fazer. Deus deixou essa palavra para mim e para ti, Deus deixou essa palavra para nós, para que ela produzisse um efeito. Não para que, porque se vocês, queridos, a Bíblia não é um livro natural, como todos os livros que tu tens lá na tua prateleira e na tua casa. A Bíblia a Bíblia, obrigada, é um livro espiritual. Amém? Então, queridos, e hoje de manhã, quando eu estava a ler esta passagem que eu vou ler para vocês, sabem o que é que vinha ao meu coração? Que fala sobre a igreja, nós sermos essa igreja, nós sermos a igreja. Desde o dia em que tu e eu, nós entregámos a nossa vida a Jesus e que Ele nos trouxe ao entendimento que nós somos igreja, eclésia, a Assembleia dos Santos. Sabem? E hoje de manhã... eu, em frente ali ao meu computador, eu não pude conter as lágrimas. Sabem porquê? Porque o Espírito Santo trouxe ao meu coração o quanto a igreja mudou a minha vida. Tu lembras-te? Talvez hajam aqui algumas pessoas que elas são crentes de berço, ok. Talvez não te lembres, ou eras muito pequenina, muito pequenino. Mas, se tu já tinhas uma determinada idade... e tens a recordação do momento em que tu entraste na igreja, deixa-me dizer-te, a igreja mudou a tua vida. Amém? A igreja mudou a minha vida. A igreja transformou a minha vida. Porque eu tomei posse daquilo que era ser igreja. Porque eu entendi o que era ser igreja, o entendimento espiritual do que é ser igreja. E a igreja é uma construção espiritual. E é muito engraçado, sabem, e eu não me canso de agradecer a Deus como Ele é maravilhoso, queridos. Se vocês virem nesta manhã, eu não falei a ninguém. A única coisa que eu pedi foi um louvor para o final da palavra, que foi este louvor. Vocês vão ouvir. Eu não partilhei com ninguém o tema da minha palavra. Só que o Davi, hoje de manhã, há uns meia hora atrás, que o Davi prepara este título, sabem? Então é assim, se vocês repararem, todos os louvores nesta manhã quase falavam de alicerces, construção, a rocha, os fundamentos. A igreja. Qual é o lugar que tu e eu nós temos ocupado dentro da igreja? Nós fomos criados, queridos, para ocupar um lugar na igreja. Eu e tu, um lugar. Porque a igreja, quando nós chegamos à igreja,
A igreja viva do Senhor, ela existe para transformar a nossa vida. E vocês sabem que um dos investimentos maiores de Satanás nestes dias é destruir a igreja. O alvo maior dele é a destruição da igreja. Dos firmes fundamentos da igreja. Do verdadeiro sentido da igreja. Do verdadeiro sentido espiritual do que é ser igreja. Esse. Porque muita gente até está dentro da igreja. E eu não estou a falar só de Torres Vedras, estou a falar na terra em geral, sabem, queridos? Muita gente está dentro da igreja, mas não é igreja. Não entendeu o sentido espiritual do que é ser igreja. Viver a igreja. Fazer parte da igreja. Ter sido escolhido por Deus para ser algo específico dentro da igreja. E em 1 Pedro 2, o capítulo 2, os versos 4 e 5 dizem assim: E chegando-vos para Ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Sabem, meus queridos, nem todos dentro da igreja são chamados para ter o mesmo papel. Nem todos dentro da igreja são chamados para ter a mesma função. Nem todos dentro da igreja são a mesma coisa. Mas para Deus todos são iguais, todos são importantes. Nem todos são chamados para exercerem o mesmo cargo. Claro que não, senão a igreja não seria igreja. A igreja, para ser completa, tem que haver pessoas para todas as áreas. Isso é a igreja. E Deus é perfeito porque Ele faz a igreja desta forma. Sabem, e dentro desta questão da construção ainda, só como uma rápida introdução, uma construção ela é feita por vários elementos, amém? E eu acho tão lindo como Deus confirma isso, porque vários elementos hoje durante os louvores foram citados. Firme fundamento, a rocha, os alicerces, sabem? E como uma construção também normal, porque Deus é... Eu digo que Deus ele é muito engraçado, Ele tem muito sentido de humor. Ele usa muitas vezes as coisas naturais para nos mostrar coisas espirituais, amém? Acontece isso com vocês? Às vezes quando Deus nos dá um sonho, por exemplo, Ele quer falar connosco através de um sonho, Ele dá-nos um sonho com um elemento, uma representação natural, só que aquilo que Ele quer falar connosco é espiritual. Pastora, mas é o quê? Um exemplo muito rápido. Eu já sonhei, não ultimamente, tá? Não fiquem assustados. Eu já sonhei, por exemplo, com a morte de alguém. E eu saber que aquilo não era uma morte natural. Era uma morte espiritual. Percebem? Isto acontece às vezes, dá que pensar, não é? Então, mas a igreja, e Deus usa uma casa, uma construção natural, também muitas vezes para representar a igreja. Sabem, porque a igreja, ela não é apenas este edifício, queridos, que nós fizemos uma obra maravilhosa, fazem agora 3 anos, nós estávamos no meio desta obra, numa grande luta espiritual. Falava disso esta semana com os intercessores. Como há uma guerra no mundo espiritual quando nós queremos estabelecer a casa do Senhor. Sabem? Lá na Bélgica, neste momento, vocês orem, queridos. Vocês orem, porque nós estamos a um passinho de ter a nossa sala. Para a honra e glória do nosso Deus. Mas temos vivido muita guerra. Muita guerra. Porque temos a noção que o mundo espiritual funciona assim. Satanás não quer que estas coisas aconteçam. E há 3 anos atrás, estávamos nós aqui nesta obra, queridos, sabem? Quem já viu as imagens, não é? Só que é assim, apesar de termos feito uma obra linda neste lugar, apesar de termos conseguido, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, tornar este lugar um lugar bonito, uma igreja bonita,
se ninguém chegasse aqui no domingo de manhã para que este culto se concretizasse, que significado isto teria? É ou não é verdade? Amém? Vocês estão aqui comigo? Não durmam agora. Logo à tarde, depois podem fazer uma cestinha a seguir ao almoço. Alguns, né? Queridos, então... E a igreja, ela é composta por elementos fundamentais. Fundações. Deus falava muito comigo sobre colunas. Há uma passagem muito interessante aqui que eu vou-vos ler, que fala sobre as colunas. Sabem o que é que no mundo espiritual representam colunas? Estabilidade, firmeza, permanência, honra, utilidade contínua, intimidade com Deus. Em Gálatas 2:9 diz assim: e conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Paulo cita aqui Tiago, Cefas e João como colunas da igreja. Sabem porquê? Porque eles eram homens, sustentavam a igreja de Jerusalém por meio da sua liderança. Se vocês olharem, às vezes quando nós entramos lá na nossa casa, na nossa garagem, para chegar ao nosso lugar, para estacionar o nosso carro, há colunas que atrapalham. É ou não é verdade? Nunca vos aconteceu isso? Ai, que chatice esta coluna aqui, parece que o carro tem que... Só que as colunas, elas precisam de lá estar, para sustentar aquele edifício. Assim como na igreja. A quantos homens e mulheres hoje nós podemos chamar de colunas da igreja? Talvez tu estejas aqui nesta manhã e um dia o Senhor te tenha chamado para seres coluna. Líderes são chamados para serem colunas da igreja. Intercessores são colunas da igreja. E a pergunta esta manhã: onde é que nós estamos? Deus foi lá ao jardim do Éden, e aqui há dias acho que o pastor falou sobre isso. Eu achei muito interessante. E pergunta assim: Adão, onde é que tu estás? Vocês acham que Deus não sabia onde é que Adão estava? Sabia ou não? Sabia. Se sabia, Deus queria saber era se Adão sabia onde é que ele estava. E a minha pergunta nesta manhã é: sabes onde é que tu estás? Tu sabes o lugar que tu tens ocupado? Tu sabes o lugar que tu foste escolhido um dia por Deus para ocupar? Tu tens ocupado esse lugar? Porque a igreja também, ela é composta por fundamentos, por colunas. Versículos dizem que nós somos pedras, como eu já li aqui um. Mas muitas vezes, sabem o que é que acontece? Na vida do crente, na tua e na minha vida, na minha e na tua vida, é que o desgaste do tempo traz deformidades sobre aquilo que um dia Deus determinou que eu e tu nós fôssemos. E alguns ainda vêm com desculpas. Pastora, mas lá na casa da minha mãe, eu faço assim porque lá na casa da minha mãe... É? Mas hoje tu não és igreja? Tu não tens o privilégio, a honra de ser igreja na qual o Senhor te colocou, na qual tu aprendeste, na qual já não é tempo de tu dar desculpas porque eu faço assim, porque lá na casa da minha mãe eu aprendi assim. Onde é que tu estás? Qual é o lugar que tu tens ocupado nesta construção que é a igreja? Será que o tempo
e as circunstâncias à tua volta, aquilo que Satanás tem tentado fazer, ou às vezes aquilo que tu próprio fizeste, trouxe alguma deformidade que te tirou do lugar que Deus determinou ao qual tu terias que pertencer? Muitas vezes, infelizmente, queridos, nós deixamos de estar no lugar para o qual fomos chamados por Deus, desde o início. E eu gostaria que tu hoje pensasses nisso. E eu vou partilhar aqui alguns pontos para nos conduzir aqui, para que o Espírito Santo possa falar com cada um de nós nesta manhã. Porque a intenção de Deus nesta manhã para mim e para ti é: voltemos ao princípio. Voltemos ao... Leva-nos de volta ao primeiro amor. Nos de volta ao primeiro amor. Sabem o que era o princípio, queridos? O princípio, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Pastora, beabá, não é? Já sei. A, B, C, D. Gênesis 1, 26 e 27 diz assim: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, desde o início, Deus criou-nos, criou o ser humano, a mim e a ti, com uma identidade, dignidade e um propósito. Porque Deus, não há nada que Ele faça que não seja absolutamente perfeito. Então, a forma com que Ele nos criou, a mim e a ti, foi uma forma o quê? Perfeita. Porque Deus não faz nada imperfeito. Isto parece tudo muito básico, não é? Porque o plano original era comunhão com Deus, santidade, paz, domínio responsável sobre a criação, intimidade sem medo e vergonha. Ou seja, nós não precisávamos nos esconder, muitas vezes, do propósito original para o qual nós fomos criados. Só que, infelizmente, isso aconteceu. Gênesis 3, nós podemos ver lá, mais especificamente nos versos 7 a 10, que Adão e Eva, eles tiveram que se esconder. Porque o pecado deformou aquilo que Deus criou depois da queda. Tudo mudou. E aí entrou o quê? Entrou a culpa, o medo, a vergonha, a separação de Deus. O pecado não apenas trouxe a condenação, mas deformou a identidade inicial para a qual Deus nos criou. Queridos, Deus criou-nos com uma identidade perfeita. Só que o pecado que muitas vezes nós escolhemos, no qual nós escolhemos entrar, e às vezes as circunstâncias à nossa volta, elas trazem uma deformidade sobre essa identidade perfeitíssima. Porque Deus não erra. Só que às vezes, sabem, meus queridos, isso é humano. Nós temos uma tendência. Nós temos que encontrar algum culpado, é ou não é verdade? Não, é porque, né? Até o próprio Adão disse, mas foi Eva. Então vejam que esta história de encontrar um culpado já, né? E essa deformidade na identidade humana, sobre aquilo que Deus criou de uma forma tão bela, muitas vezes, infelizmente, ela persegue-nos hoje. Essa deformidade. E impede-nos de viver plenamente e livremente aquilo que Deus determinou para nós. As dificuldades da vida também nos deformam. Nem sempre é apenas o pecado. As perdas, a rejeição, as injustiças, os traumas, as desilusões
trazem sobre nós uma deformidade que, com o passar do tempo, nós já não temos aquela identidade perfeitinha, nós já não estamos no propósito daquela forma perfeitinha que Deus planeou no seu plano A. Passamos a viver um plano B. E está tudo bem. Só que não está tudo bem, queridos. Todos nós vamos ter perdas, rejeições, injustiças, traumas, desilusões. Sabem o que é que acontece com isso na nossa vida? Se nós não estivermos muito atentos, firmes e firmados, eu não estou aqui a dizer que nós não vamos ter um dia ou outro de desânimo, todos nós vamos ter. Isso é humano. O problema é quando nós mergulhamos nesse desânimo e nos deixamos ir nessa maré e entramos nessas águas. Esse é que é o problema. Que nos deforma com o passar do tempo. E muitos de nós, infelizmente, que vivemos na igreja, como se nada fosse. Como se estivesse tudo bem, só que não está tudo bem. Vocês já ouviram falar numa coisa que se chama uma santa hipocrisia? É forte, não é? Ah, pastora, é forte. É muito forte. Mas infelizmente é aquilo que a igreja deste século vive. Uma santa hipocrisia. Nós sorrimos e acenamos, servimos, ofertamos, só que na verdade, no fundo, nós estamos completamente deformados daquilo, do plano original de Deus para nós. E Deus nesta manhã quer nos levar ao princípio, ao início, onde tudo era belo. Sabem? Deus não está aqui nesta manhã para condenar, para acusar, sabem? Ele está aqui para nos trazer de volta ao princípio. Voltemos ao princípio. Voltemos ao princípio. Pensemos nas coisas que nos deformaram, que nos tornaram quem nós somos hoje, só que hoje não estamos no plano original. Uma pessoa criada para amar passa a quê? A desconfiar. Uma pessoa criada para servir, uma pessoa criada para servir passa a viver apenas para sobreviver. Uma pessoa criada para adorar passa a viver cheia de medo, deformada. Sabem, queridos, estas deformidades, muitas vezes, quando eu falava há pouco, não é? Que às vezes as pessoas, elas podem até estar anos dentro da igreja e às vezes as deformidades, elas vêm da nossa casa, da nossa família, porque todos nós crescemos em famílias imperfeitas, certo? Amém? Alguns não, acredito que não. Eu cresci numa família imperfeita. E isso criou muitas deformidades em mim. Muitas deformidades. Aliás, alguns dos erros eu ainda cometi com os meus filhos. Então nós temos que admitir e identificar de onde é que vêm essas deformidades. Só que há uma coisa que eu quero voltar a lembrar. Todos nós, eu e tu, nós temos o privilégio de fazer parte da igreja. Coluna e baluarte da verdade. Aqui nós somos ensinados pelo Espírito Santo de Deus que passa a habitar em nós e a conduzir a nossa vida e pela palavra. Então, queridos, nós não podemos passar a vida inteira com desculpas.
Sabem? Porque eu cresci numa família assim. Porque... Às vezes, quando nós achamos que somos a vítima, que crescemos na pior família, que crescemos no pior contexto, às vezes é só ouvirmos o testemunho de uma pessoa que chega ali, que Deus coloca ali, e ficamos completamente constrangidos e envergonhados quando achamos que a nossa história foi a pior da vida. Porque há pessoas que têm histórias muito piores do que as nossas. Sabem? Isto tudo para quê, queridos? Nós servimos, nós pertencemos, eu e tu, a um Deus que nos cura, que nos liberta, que nos restaura. Não podemos ficar a vida inteira agarrados, presos, vítimas de coisas que nós vivemos. Não, queridos. Há um tempo para sermos libertos, curados, sarados, e há um tempo para nos erguermos. Sabem? E muitas vezes a família, infelizmente, hoje em dia, se vocês falarem com psicólogos, psicanalistas, às vezes até com pastores, né? Porque também fazem um pouco esse papel dentro da igreja. Queridos, dentro da igreja, famílias completamente deformadas. E eu não estou aqui a falar que eu e tu nós vamos ser famílias perfeitas, não vamos ser. Mas há coisas básicas que nós temos que aprender, que nós temos que aplicar. Quando é que nós vamos colocar em prática aquilo que nós já sabemos? Quando é? Quando é que a palavra de Deus vai penetrar dentro de nós e produzir um efeito, um fruto na nossa vida? Sabem qual é um dos maiores problemas da sociedade que eu ia dizer há pouco, se vocês falarem com psicólogos, psicanalistas que acompanham crianças e jovens? Falta de paternidade. Vocês sabem, homens, há aqui homens nesta manhã. Homens. Vocês sabem qual é o papel do homem dentro de casa? Devem saber, mas eu vou lembrar só. Com muito amor e com todo o respeito. Papel do homem, marido e pai. Apontar a direção. Colocar limites e proteger. Sua casa, sua família, sua esposa, seus filhos. Sabe qual é um grande problema? É que hoje em dia muitos homens são omissos dentro da sua própria casa. Infelizmente. É duro ouvir isto, queridos. Só que esta é a realidade. Quantas mulheres elas não acartam sobre elas uma carga que não era delas, seria dos homens que estão dentro da casa delas, mas que estão omissos do seu papel. E elas é que têm de dizer, vai cuidar do teu filho, vai sair do teu filho, vai orar com o teu filho. Onde é que uma mulher é que tem que dizer isto a um homem? Onde é que já se viu uma coisa destas, queridos? Vai fazer. Vai não sei o quê. Queridos, um homem, ele não só tem o papel de sustentar e trazer o dinheiro para dentro de casa. Ele tem uma responsabilidade dada por Deus. Sabem? E hoje em dia há muitas deformidades. Sabem porquê? Porque homens que vêm de famílias assim, mas que têm o privilégio de entrar na igreja e de encontrar uma nova forma, que é a forma perfeita de Deus, não querem. Querem ser vítimas, porque na casa da minha mãe era assim. É? Há muitas deformidades hoje, queridos. Uma das maiores deformidades da nossa sociedade é que homem e mulher, muitas vezes dentro da igreja, quer dizer, eu não estou a falar de Torres Vedras, não estou a dar recado a ninguém, estou a falar da igreja do Senhor de uma forma geral. Sabem? Não assumem o seu papel. Há umas semanas atrás eu estive lá na Bélgica, em junho. E eu fui auxiliar um casal muito querido da igreja lá. Que eu amo muito, por sinal. E eu fui conversar com eles que eu senti que alguma coisa não estava bem. E sabem uma coisa que aquela esposa disse que ficou marcado de uma forma no meu ouvido? Homens, ouçam isto com muita atenção. Ela disse assim, pastora, à frente do esposo dela, a minha alma gritava para que o meu esposo orasse comigo.
A minha alma gritava para que o meu esposo orasse comigo, orasse por mim. Sabem? Qual é o papel do homem dentro da sua casa? Voltemos ao princípio. Voltemos ao início. Tu és um protetor dentro da tua casa. Não esperes porque a tua esposa é uma intercessora. Tu não precisas de orar por ela. Ela é a única pessoa que ora dentro da tua casa. Assume o teu papel de pai. Direção, limites. Às vezes a mulher tem que dizer assim: olha, podes falar com o teu filho para pôr limites? Ele não veste calças suficientes para ele pôr os limites. Queridos, esta sociedade, se a gente se deixar ir atrás disto, sabem? A semana passada nós fizemos um almoço lá em casa. A minha irmã, uma das minhas irmãs, a mais nova, ela veio da Bélgica. E nós fizemos almoço de família. Lindo, maravilhoso. Eu amo esta altura do verão que eu posso rever pessoas da minha família que eu não vejo o ano inteiro. Então, e fizemos um almoço lá em casa. Só que éramos muitos. E nós não cabíamos todos na mesa da sala. E eu disse assim, olha, então vamos pôr as meninas, porque a minha irmã ela tem 2 meninas e ela trazia a sobrinha também. A nossa sobrinha, por sinal, a filha do nosso outro irmão, veio com ela de férias, então eram 3 meninas. Ali mais ou menos nas mesmas idades. E eu disse, olha, então vamos pôr as meninas aqui na mesa da cozinha, que assim elas ficam tranquilas nas conversazinhas delas e nós almoçamos, né? E assim ninguém fica apertado. Alguém disse assim, mas elas vão se sentir à parte. E eu fiquei naquele... Não era essa a intenção, né? Claro que não, queridos. Só que agora, só aqui um parêntese, para vocês entenderem. E o vosso pastor, meu esposo, disse assim, vão se sentir à parte? Opa, vamos parar com estas... Já conhecem o vosso pastor, não é? Olha eu aqui, estou aqui rija e forte e nunca me senti à parte. Só que no meu tempo, era ou não era? Alguém questionava. Queridos, e elas acabaram por comer ali, já ninguém disse nada. Elas acabaram por comer ali as 3, felizes da vida, porque tiveram as conversas delas, não estavam no meio dos adultos. Eu acho que elas ficaram melhores na realidade do que se ficassem na mesa no meio de nós. Todas alegrinhas, contentes. Mas vocês estão a perceber como é que está a sociedade de hoje em dia? Ai, tanto mimimi. Olha nós aqui com 50 anos, rijos e fortes. Quem aqui tem 50 anos? Epá. E vocês acham que os meus pais se preocupavam que eu me sentisse à parte? Queriam lá saber. E eu tive que me aguentar à bronca. Se calhar por isso é que hoje em dia eu não me sinto muito assim à parte, porque já fui tratada lá. Sabem? Queridos, não é verdade? Tem-se tornado uma sociedade a cada dia mais deformada e muitas vezes dentro de casa, isso começa dentro de casa, homens que não assumem o seu papel, que não entenderam, que são completamente omissos, que acham muitas vezes que trazer o dinheiro para dentro de casa é só isso que eles precisam de fazer. E pior de tudo para mim, isso é o pior de tudo, e desculpem, com todo o respeito, mais uma vez, mas é assim, pessoas que ouvem continuamente a palavra, que conhecem a palavra e os princípios de Deus. Temos que voltar ao princípio, queridos. Temos que voltar ao princípio. Então o pai, o homem, ele é criado para apontar a direção, proteger, colocar limites. E claro que a mulher, queridos, ela também tem um papel extremamente importante. Não é à toa que lá em Provérbios 14 a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa e que a tola tem o poder de derrubá-la com as suas próprias. Então, quando há uma mulher sábia, e quando nós falamos de sabedoria, não falamos da sabedoria terrena, que não importa para nada, tem que ser uma sabedoria espiritual, uma sabedoria que vem de Deus do alto. Uma mulher sábia, ela tem o poder de edificar a sua casa, trazer um bom ambiente, saber o seu papel, saber os seus limites, saber que ela não deve ocupar um lugar que não é dela, sabem? Porque esta sociedade, infelizmente, está muito corrompida
com esses papéis trocados, que muitas vezes o mundo lá fora, queridos, ele influencia tanto, ele nos influencia tanto, que essas coisas muitas vezes nós andamos distraídos e trazemos para a nossa vida. Nós, que não somos melhores do que ninguém, mas que temos a obrigação de conhecer os princípios e de viver neles. Amém? Estes améns são muito fraquinhos. Sabem, meus queridos, essas deformidades que nós vemos dentro de casa, dentro da família, muitas vezes essas deformidades, infelizmente, elas também vêm para dentro da igreja. Sabem? Elas são teletransportadas para dentro da igreja. E nós temos vivido isso e nós temos sentido isso no nosso dia a dia. A igreja do Senhor hoje em dia está algo muito estranho. Há aqui 2 versículos que eu coloquei aqui. O primeiro é Mateus 6:33 e o segundo é Mateus 22:37. Vocês sabem que nestes dias, últimos dias, estes versículos têm sido invertidos e deformados também. O primeiro, Mateus 6:33, diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de e a sua e... Sabem o que é que a igreja tem vivido hoje? Buscarei em primeiro lugar a minha vontade. Porque isto me desagrada. Porque isto eu não gosto. Não gosto, estou amuado. Não gosto, vou fazer birra. Não gosto, já não sirvo. Não gostei, que não sei o quê. Buscar, onde é que alguma vez está escrito e diz que as coisas vão ser feitas para te agradar a ti e a mim? Onde é que é? Onde é que está escrito que nós vamos andar sempre agradados com aquilo que acontece? Está escrito em algum lado? Não está. Onde é que está escrito que servir a Deus seria conforme o nosso bom gostinho e o nosso belo agrado? Está escrito em algum lado? Mimi. Sabem? Deixa-me lembrar-te, Mateus 6:33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus inclui muita coisa. O reino de Deus não inclui só 50%, inclui 100%, o pacote completo. Não é só meio pacote. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que é justo diante de Deus? Para a minha e para a tua vida. O que é certo? O que é correto? É isso que eu e tu nós temos que buscar em primeiro lugar. Não é buscarei em primeiro lugar a minha vontade e o meu bem-estar e o meu belo agrado. E o segundo versículo que eu coloquei aqui diz assim, Mateus 22:37. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Amarei primeiro a mim próprio e depois tudo o que vier a seguir. Queridos, nós temos que ser sinceros, sabem? Porque muitas vezes o Espírito Santo no nosso dia-a-dia, ele chama a nossa atenção para estas coisas. Que lugar nós temos ocupado? E quando eu falo de um lugar, eu falo de um lugar no reino. Eu falo de um lugar espiritual. Um lugar que Deus determinou que eu e tu nós ocupássemos na nossa vida. Toda ela. Que lugar eu e tu nós temos ocupado? Nós temos ocupado realmente o lugar que Deus determinou que nós ocupássemos? Ou nós temos nos desviado pelas coisas que acontecem? Há uma deformidade que vem sobre nós e que nos desvia do lugar para o qual Deus determinou que nós ocupássemos. Diz-me uma coisa nesta manhã, não digas, não respondas. Tu estás ciente nesta manhã que tu tens ocupado o lugar que Deus pediu que tu ocupasses? Ou já aconteceram no meio do teu caminho algumas deformidades
que te desviaram subtilmente, pouco a pouco, do lugar que Deus queria que tu ocupasses, tanto como homem, como pai, como marido, como servo do Senhor, como filho. O nosso lugar é de filhos de um Deus poderoso. Filhos que têm direito a uma herança. E nós muitas vezes nos esquecemos, porque houveram muitas deformidades que nos tiraram do lugar. E sabem uma prova disso, queridos? Eu vou-vos dar. Quando Deus restaurou a minha família, o meu casamento, e nós voltámos, não é? A ter um casamento. Não voltámos, não. Perdão, porque a palavra não está correta. Nós passámos a ter, porque na verdade nunca tínhamos tido. Porque quando Deus entra, Ele não volta a colocar as coisas em ordem. Ele faz muito melhor do que alguma vez foi. Amém? E que nós voltámos a ter um casamento completamente alinhado. Sabem, havia dias que até parecia que era mentira. Porque o milagre que Deus fez na nossa vida foi tão grande, uma restauração tão grande e tão poderosa, que havia dias que eu olhava para a minha vida e pensava assim, será que isto está mesmo a acontecer? Tipo assim, toca-me, a ver se eu estou a viver um sonho. Deus faz isso connosco. Mas rapidamente o Espírito Santo me disse assim, Kátia, aquilo que eu te entreguei não vai ficar só contigo. Aquilo que eu te dei, o sonho que eu cumpri, os milagres que eu fiz, eles não são só para ti. Vocês estão a perceber o que eu estou a dizer? Quantas vezes nós oramos durante anos por algo? Nós oramos para conquistar alguma coisa. Deus coloca isso nas nossas mãos. E quando nós temos aquilo que nós queremos, nós passamos a servir a Deus com muita mediocridade. Já temos aquilo que queríamos. Naquela época, Deus disse-me assim, Kátia, é assim, eu restaurei o teu casamento, está bom ou não está? Maravilhoso. Mas tu vais partilhar isso com outras pessoas. Isso não vai ficar só contigo. Vai ser para partilhar, para multiplicar. Deixa-me dizer-te, aquilo que tu oraste e que Deus tem feito, porque Deus tem feito milagres dentro desta igreja. É tão fraquinha esta mãe. Deus tem feito milagres dentro desta igreja. Glorificado seja o nome do Senhor. Aquilo que tu oraste durante anos para conquistar, deixa-me dizer-te nesta manhã, não vai ficar só contigo. Tu amarás ao Senhor teu Deus com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, de tal forma que aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos, essa bênção que Ele entregou, tu vais servi-lo com ela. Amém? Porque as deformidades, elas fazem isso. Ai, agora Deus deu o que eu queria, o que eu pedi, agora eu vou ficar aqui fechadinho dentro de casa, a curtir. Mas tem algum mal eu cuidar da minha família? Tem? Não. Mas onde é que está escrito para eu cuidar da minha família eu tenho que ser medíocre com a obra de Deus? Está escrito isso em algum lado? Podem-me responder? Obrigada. Só que as intempéries da vida, nós queremos às vezes arranjar desculpas. Porque eu agora eu vou estar menos presente. Deixa-me só ter um parênteses aqui. Deus chamou-te para quê? Para seres coluna? Alguma coisa. Deus chamou-te. Amém? Deus chamou-vos a todos. Alguém aqui tem dúvida que Deus chamou? É que no final nós vamos fazer uma sessão de descarrego. Vamos orar. Estão ali os intercessores. Estou a brincar, queridos. Mas é assim, se quiserem a gente ora, tá? E vou-vos dizer que ali tem poder ali para orar. Onde é que está escrito que para eu cuidar da minha família eu tenho que tipo assim, agora vou fazer a 50%. Voltemos ao princípio. Vocês já olharam para o Benjamin? Lindo e maravilhoso, não é? É tão lindo. Digam que ele é lindo, hã? Está aqui
necessidade. E não veio antes porque eu disse à Daniela: calma, vais ficar pelo menos um mês com a criança em casa. Porque antes de um mês, era o mês de janeiro, ainda por cima frio, né? Desde um mês de idade, que ele anda aqui de colo em colo, feliz da vida, vem para aqui para a frente o louvor. Oh, está no céu. Há bocadinho a mãe aqui a louvar e ele a olhar para a mãe, tipo assim, a minha mãe está ali a cantar. Tipo, sabem, queridos? Onde é que está escrito? Deformidades, e nós usamos às vezes a nossa família como uma desculpa pelas deformidades que entram na nossa vida. A nossa família é só uma desculpa. A nossa família não pode ser uma desculpa. A nossa família tem que ser uma bênção para nós servirmos a Deus, para nós sermos gratos, para nós servirmos com excelência. Só que as deformidades, por isso é que em Provérbios 4, 23 diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu, porque dele procedem as fontes da... Um coração ferido deforma a nossa identidade original e passa... original. E com o passar do tempo, saímos do lugar que Deus predestinou para nós. Infelizmente, e eu digo isto com muita tristeza no meu coração, hoje nós ouvimos todos os dias histórias, e não é da MEMC e Torres Vedras, queridos, é em todo o lado, infelizmente, de homens e mulheres que foram escolhidos por Deus para serem colunas da igreja, que hoje estão no mundo, desviados, porque eles não souberam lidar com as deformidades que apareceram pelo meio do caminho. Não souberam lidar. Não souberam guardar o seu coração. Deus hoje chama-nos ao princípio. Porque sabem, esta sociedade na qual nós vivemos hoje, no mínimo desconforto, eu saio. O mínimo desconforto, eu deixo o meu trabalho. O mínimo desconforto, eu acabo com o meu casamento. O mínimo desconforto, esta amizade que era uma aliança que eu tinha durante anos, eu volto as costas e vou-me embora. O mínimo desconforto, eu saio da igreja. Só que Deus vai permitir desconfortos na nossa vida, porque só com os desconfortos é que nós crescemos. Nós não crescemos, eu e tu, quando está tudo bem, queridos. Isso é uma ilusão. Quando está tudo bem é maravilhoso, ninguém cresce. Sabem quando é que nós crescemos e que Deus trata connosco mesmo? É quando surgem intempéries, dificuldades, apertos, sabem, na nossa vida. Porque muitas vezes quando vêm os apertos, nós queremos culpar o outro. Só que Deus tem sempre alguma coisa para nos ensinar. Por mais que às vezes sejam coisas que os outros fazem connosco, sabem? Deus tem sempre algo para nos ensinar. Deus tem sempre algo para nos admoestar. Deus tem sempre algo para nos corrigir. Nós precisamos de ter um coração ensinável. Nós precisamos de ter um coração quebrantado. Ter a coragem de dizer: Deus, o que é que eu preciso de aprender com esta situação? Ah, fui traído. Ou eu tenho duas escolhas, ou eu me torno a vítima da sociedade por causa disso e acho que as pessoas que me traíram são as únicas culpadas, ou então eu tenho um coração ensinável e quebrantado e percebo que no meio dessa situação talvez eu tenha feito algo errado também. Porque até num casamento, queridos, quando há um divórcio, quando há uma situação, nunca há um só culpado, é ou não é verdade? Voltemos ao princípio. Porque de uma forma muito subtil, Satanás ele tem conseguido nos desvincular do princípio, da identidade primária que Deus formou em nós, para que nós pudéssemos viver com abundância. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para que eu e tu, nós tivéssemos uma vida com abundância. Mas para isso nós temos que voltar aos princípios, sabem? Nós hoje vivemos numa igreja, e volto a dizer, uma igreja de uma forma geral, que quer ter um óleo ungido para sair e ungir a casa, mas não deixa de mentir, que é um princípio básico. Há uns tempos atrás eu deparei-me com uma situação assim. Ah, porque eu tenho um óleo ungido, porque eu unjo a casa, porque eu oro de madrugada. Mas eu não paro de mentir. Eu não paro de difamar, eu não paro de falar mal, de criticar. Vocês acham que isso funciona mesmo? Voltemos ao princípio.
Deus continua a chamar-nos de volta lá desde o Gênesis, sabem? Jeremias 6,16 diz assim: Perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Muitas vezes as nossas almas andam aflitas, nós andamos cheios de ansiedade, nós andamos cheios de angústia, porque nós saímos das veredas da justiça. De uma forma subtil, e o Espírito Santo vem diariamente, e vem nos dizer, e vem nos alertar, só que nós fazemos o quê? Fingimos demência, santa hipocrisia. Deus chama o seu povo de volta a regressar ao caminho certo, porque Ele continua a ser o mesmo. Jesus, queridos, Ele veio para restaurar aquilo que foi perdido. Jesus não veio apenas para perdoar os pecadores, Ele veio para restaurar pessoas que se desviaram do caminho, que se desvincularam dos princípios dEle. Jesus continua a restaurar pessoas hoje, aquelas que querem. Se creres, verás a glória de Deus na tua vida. Lucas 19:10 diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Salvar inclui restaurar. Salvar inclui curar, reconstruir, renovar. E nós precisamos sempre de estar aos pés de Jesus com esse coração, para sermos renovados. Porque muitos colocam uma capa e com tom saem da vereda da justiça. Mas continuam com uma capa de cabeça erguida como se estivesse tudo bem, mas não está tudo bem. Não está tudo bem. Deus trabalha para restaurar a nossa verdadeira identidade. Muitas vezes, eu e tu, nós pensamos assim: já não sou a pessoa que Deus queria. Então, já está tudo perdido. Este é o pensamento que Satanás quer que eu e tu nós tenhamos. Eu já não sou mesmo aquela pessoa que Deus queria. Agora já não dá. Está tudo perdido. Tenho vergonha de voltar. Não vale a pena, não vai dar mesmo. Já não consigo. Mas o que é que Deus diz? Joel 2, 12 e 13 diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Isso com jejuns, com choro e com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em benignidade e se arrepende do mal. Convertei-vos, voltai-vos para o Senhor. Ainda há tempo. Nós estamos à beira de uma semana de oração e consagração. Eu, juntamente com o grupo dos intercessores, nós estamos num propósito, numa campanha de 21 dias. Temos orado continuamente e jejuado todos os dias, desde esta semana que passou, e vamos entrar nesta semana já com o fogo a descer. Então, quem quiser fogo na quarta-feira, venha. E já estamos ali a orar e a batalhar todos os dias. Tem sido maravilhoso, não é, intercessores? Tem sido bom, não tem? Que bênção, queridos, que bênção. Que maravilha estes intercessores, queridos, que maravilha, que tempo maravilhoso que eu tenho tido com eles. Que alegria tão grande fazer parte deste ministério. Sabem? É assim, e eles sabem que eu digo-lhes muitas vezes, o princípio, quando eu me converti, entrei na minha primeira igreja, eu nunca me vou esquecer daquele início, de tudo aquilo que Deus fez, da forma com que Deus fez. A primeira coisa para a qual Deus me chamou foi para ser uma intercessora. E eu digo sempre, esse é o grande ministério da minha vida, não é ser pastora. Sou pastor, eu amo, eu agradeço a Deus, é um privilégio estar aqui em cima deste altar. Eu amo cuidar de pessoas no dia a dia, conversar com elas, poder ajudar em alguma coisa. Mas o grande ministério da minha vida
é ser uma intercessora. Às vezes eu acho que eu vivo dentro de uma guerra. Sabem? Literalmente. Aqui há dias eu vi um vídeo daqueles memes lá do Instagram que dizia assim, um rapaz dizia assim, a minha mãe é a própria gladiadora do... E eu lembrava-me dos meus filhos que às vezes eles dizem isso. Queridos, isto é para dizer o quê? Eu sou, desde o princípio, uma intercessora. Nunca eu vou me esquecer disso. Eu quero a cada dia mais viver isso que Deus colocou nas minhas mãos. Eu quero a cada dia mais ter experiências extraordinárias com Deus, porque foi o princípio, aquilo que Ele colocou, aquilo que traz um fervor ao meu coração tão grande, sabem? Cris, eu levanto às 2, às 3, às 4 e... coitada, é tão difícil. Não é. Não é. Não vou fazer aqui de vítima. Porque Deus me manda orar às 3 da manhã. Queridos, eu o amo e guerrei pelos meus filhos ali naquele quarto às 3 da manhã que vocês nem sabem. Quando eles levantam, Satanás já correu. Voltemos ao princípio. O que é que Deus te chamou para tu seres, para tu fazeres? O que é que Deus te chamou? Onde é que está? O que é que criou deformidades na tua vida? Tu tens que vibrar, tu tens que ser incendiado nesta manhã pelo princípio, aquilo que Deus te chamou para ser. Aquilo que Deus te chamou para fazer. Alguma coisa veio, as intempéries vieram, deformaram. Voltemos ao princípio. Deus chama-te nesta manhã. Chega de desculpas. Chega. Não. Eu não quero ouvir, mas pastora, não, porque foi, porque aconteceu. Não, eu não quero. Podes dizer isso a Deus, eu não preciso de ouvir isso. Eu só preciso de te ver a voltar ao princípio, porque eu estou aqui nesta manhã para cumprir, entregar uma palavra que Deus colocou no meu coração. E essa palavra tem um objetivo. E esse objetivo não é conversas, sabem? Não é essa conversa que tu vais ter com Deus. Mas o teu coração tem que voltar para Ele. Tu não podes sair daqui nesta manhã da mesma forma que tu entraste. Em nome de Jesus. Pensa no que trouxe algum tipo de deformidade e que te desviou do teu papel original, do princípio. Em todas as áreas da tua vida, porque eu não estou nem sequer só a falar de ministério, estou a falar de todas as áreas da nossa vida. Nós somos filhos, alguns são pais, outros são maridos, outros são esposas, outros são servos, sabem? Tudo isto, nós temos vários papéis na nossa vida. Vocês lembram-se do versículo que eu li agora, de Joel 2, né? Convertam-se de todo o vosso coração. Voltem-se para Deus de todo o vosso coração. Em Cristo encontramos novamente a forma original. Em Cristo e só nele, porque às vezes nós andamos lá fora no mundo à procura de alguma coisa para nos encaixarmos. Deixa-me dizer-te uma coisa. Escuta com atenção agora, isto não foi de mim nem está aqui no meu esboço. Isto é de Deus. Eu sou só apenas aqui um canal. Se tu andas lá fora à procura de uma forma para te encaixares, eu vou-te dizer hoje aqui que tu não te vais encaixar em nenhuma. Tu não vais caber em nenhuma forma do mundo. Porque hoje aqui dentro desta sala, neste lugar, tu tens que voltar ao princípio. A forma original é a única na qual tu te vais encaixar e sentir-te bem. Em nome de Jesus.